Gente, vamos iniciar agora nosso aulão gratuito de interpretação bíblica na prática. Vamos esperar aí os irmãos entrarem e vamos hoje praticar a interpretação bíblica. Você que tem dificuldade de entender a Bíblia, buscar os contextos, entender os contextos das Escrituras, vamos trabalhar isso hoje aqui nessa live, tá? Vamos esperar só o pessoal entrar aí para a gente estar iniciando nossa aula. Deixa eu fixar aqui o tema. Bem-vindo aí que já está entrando. Já a gente começa a nossa aula gratuita sobre interpretação bíblica, hermenêutica, exegese, como trabalhar isso, como estudar isso, como entender o texto bíblico, quais recursos necessários você precisa ter para isso. Você pode, se assim quiser, convidar também outros amigos para participar aqui conosco. Eles podem também participar. Clica aqui nesse aviãozinho embaixo da tela e você envia aí para os seus contatos no Instagram. Tina Anjos, boa noite. Deus abençoe a todos. Já vejo aqui alguns alunos entrando. Alunos do ITEFAD. Tayane. Cadê Josenilson? Cadê o povo? O pessoal aqui já foi meu aluno já na EBJ, aqui de que é. Pessoal do ITEFAD também. Dou aula também no ITEFAD também. Alunos queridos aqui entrando. Bem-vindo todos, gente. Vamos iniciar a interpretação bíblica na prática. Segura aí, viu, gente? Só mais um tempinho para os irmãos chegarem. Catiane, aluna também. Ícaro. Ícaro não perde uma. Tá me ouvindo bem aí, Ícaro? O áudio tá chegando aí limpo, claro. Me diz aí, gente. Ó, o pessoal de Campo Largo. O pessoal aí da nossa 7ª Igreja Batista Belém. Em Campo Largo, Zona Rural. O pessoal da Zona Rural tá ligado também. Me diz aí, gente, como é que tá o áudio. Tudo bem, né? Pronto, o Ícaro já respondeu que o áudio já tá chegando bem. Gente, vamos falar sobre interpretação bíblica na prática. Nós temos na teologia algumas doutrinas. Nós trabalhamos isso na teologia. Algumas doutrinas, tais como cristologia, pneumatologia, eclesiologia, antropologia, dentre outras. Hermenêutica e exegese não são doutrinas, tá? São ferramentas que nós utilizamos para trabalhar a interpretação bíblica, que, inclusive, nós utilizamos essas ferramentas que eu vou explicar a você o que são essas ferramentas, como definir, como usar, como aplicar. Nós utilizamos ela para trabalhar as doutrinas, para produzir a sistemática, produzir temas, produzir textos, para explicar, para ensinar, para entender o texto bíblico, entender a fundamentação da fé, toda a parte teórica, prática. A gente precisa da hermenêutica e da exegese. Não é nada muito difícil, não é? Se a gente entender o conceito, como usar, como praticar de uma maneira simples, objetiva e aplicarmos também os recursos certos, quando abordamos o texto bíblico, a gente consegue entender a Escritura. Eu sei que tem muita gente que acha difícil, não é? É difícil entender a Bíblia, eu não leio porque não entendo. Na verdade, não entende porque não lê. Então, a diferença é essa, né? Não entende porque não lê. Então, a gente precisa ler, se esforçar para entender. Qualquer pessoa consegue entender a Bíblia. Ela precisa, claro, ter a iluminação do Espírito Santo para que ela venha compreender a revelação bíblica no seu entendimento. E nós sabemos que a depender do nível de conhecimento, de esclarecimento que a pessoa tenha, vai ter uma diferença no que ela vai absorver. Mas dizer que ela não vai entender de modo algum, que ela não vai entender nada, a gente não pode fazer isso. A gente não pode pensar assim.
porque é o Espírito Santo que ilumina e capacita a mente do leitor, seja ele quem for, acadêmico, esclarecido, de nível superior, ou aquele que não teve oportunidade na vida de estudar muito. Se ele tem a capacidade e a iluminação do Espírito Santo, ele vai entender os fundamentos da fé cristã, ele vai entender a Escritura Sagrada. É claro que haverá alguns limites, algumas barreiras que ele vai ter de se esforçar mais, mas dizer que ele não vai entender isso, não pode fazer isso, porque é o Espírito quem ilumina a nossa mente. Lembra o que Jesus disse: quando vocês forem pregar o Evangelho, o Espírito Santo irá vos lembrar, vos capacitar, vos ensinar, porque o Espírito trabalha na nossa consciência, na nossa memória, na nossa mentalidade. O Espírito trabalha em tudo isso. Então, a gente precisa primeiramente estar totalmente dependente da ação do Espírito de Deus nesse trabalho de interpretação bíblica. Não é porque eu tenho muitos livros, comentários, porque eu estudei, porque eu sou teólogo, que eu vou entender. Não é bem por aí. É importante tudo isso? Sim, é importante. Porém, a total dependência deve ser do agente iluminador do nosso entendimento, que é o Espírito de Deus, que nos capacita, que nos habilita para entender a revelação bíblica. Então, dentro desse campo vasto de entender a Bíblia, de interpretar, nós temos aí duas ferramentas que nós chamamos de hermenêutica e exegese. Vamos explicar basicamente para você entender esses conceitos. Essas duas ferramentas trabalham juntas, elas trabalham juntas. As diferenças são poucas, porque uma depende da outra. Hermenêutica significa interpretar. A hermenêutica é utilizada no direito, na filosofia, em letras, para interpretar seus textos jurídicos, seus textos específicos da sua área de atuação, da sua área do saber. E nós temos a hermenêutica bíblica, que é a hermenêutica especial, hermenêutica geral para as outras áreas do conhecimento. No direito, por exemplo, usa muito a hermenêutica. Inclusive, se eu não me engano, quem estuda direito aí, se tiver alguém, sabe disso. Me parece que tem até uma matéria durante o curso, não é? Que é interpretação, hermenêutica. Mas a hermenêutica no aspecto geral, a hermenêutica especial, a hermenêutica bíblica, onde nós utilizamos as ferramentas de interpretação, as leis de interpretação, os padrões interpretativos para interpretar um texto bíblico. Bem, hermenêutica, qual é a origem desse termo, dessa palavra, o conceito de tudo isso? Vem da mitologia grega, isso mesmo. Na mitologia grega havia o chefe dos deuses, né? O líder dos deuses na mitologia grega, que era Zeus. Zeus, ele transmitia, assim os gregos pensavam, tá, gente? Ele transmitia a mensagem para o seu panteão, o seu conjunto de deuses, né? E existia um outro deus chamado Hermes, que recebia, assim diz a mitologia grega, para depois ninguém me interpretar errado aí. Hermes recebia essa mensagem de Zeus, o líder dos deuses, e decodificava, interpretava, explicava para os outros deuses. Então, de Hermes vem então esse termo hermenêutica, que é a ciência da interpretação dos textos. Com o tempo, esse termo passou a ser aplicado à interpretação bíblica. Veja, tanto que tem um texto em Atos que chamam Paulo de Hermes. Veja bem, chamam Paulo de Hermes. Porque há conexão com isso que eu falei. Deixa eu buscar o texto aqui. Atos dos Apóstolos, para dar para vocês. Só um momentinho. Livro de Atos. Atos capítulo 14, versículo 12. Paulo estava com Barnabé e diz assim: assim a Barnabé deram o nome de Zeus e a Paulo chamaram de Hermes. Em algumas traduções, este nome de Zeus e Hermes pode ter um outro nome de alguma divindade grega, não é? Mas trata-se da mesma coisa, tá? Zeus e Hermes. Pois
era ele quem falava com poder. Olha o que eu falei com vocês. Na mitologia grega, no que os gregos pensavam, eles diziam que Zeus transmitia a mensagem e que Hermes, esse deus Hermes, que vem hermenêutica, recebia a mensagem de Zeus e interpretava para os outros deuses. Então Hermes decodificava. Aqui, Paulo, Atos 14:12, está falando como se estivesse interpretando e explicando. Por isso diz, a Barnabé era o nome de Zeus. E a Paulo chamaram de Hermes, porque era ele quem falava com poder, quem explicava, quem interpretava, quem apregoava. Então, isso tem muito essa conexão aí com o que os gregos pensavam. Então, Lucas, ele não está legitimando a mitologia grega, viu, gente? Ele está narrando um fato, dizendo que o povo pensava daquela forma. Então ele está registrando o pensamento da sua audiência, o pensamento do público. Isso fique bem claro. Então, com o tempo, esse termo aí, Hermes, passou a ser aplicado à teologia, de onde vem hermenêutica. Então, hermenêutica vai fazer com que a gente aplique para a nossa vida o texto sagrado, baseado no que ele realmente quer dizer. Então, a hermenêutica, ela vai ditar as leis e as regras para que o leitor faça a exegese do texto. Então, a hermenêutica está ligada às regras de interpretação. Enquanto que a exegese, essa palavrinha com E, X, E, G, E, S, I, G, E, exegese, S-E, exegese. Esse prefixo ex, esse EX que vem antes, vou escrever bem aqui para vocês verem como é, tá? Exegese. Tá vendo aí? Esse prefixo, as duas letrinhas que vêm antes, EX, você lembra de extrair. Extrair, então é a mesma coisa. Exegese. Eu vou extrair o que o texto está falando. Então é de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu vou explicar o que é isso aqui ainda. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então a exegese vai extrair do texto o que ele está falando. Enquanto a hermenêutica está fazendo a aplicação para a nossa vida, o que nós entendemos baseado na exegese, a exegese, ela tem um trabalho mais meticuloso, mais detalhado, mais minucioso. Ela vai esquadrinhar o texto bíblico, trazendo ali informações históricas, informações das línguas originais daquele texto, grego, hebraico, aramaico, né, que foram os 3 idiomas que foram escritos, a Bíblia, que a Bíblia foi escrita com esses 3 idiomas, grego, hebraico e aramaico. Então, a exegese vai trabalhar o significado das palavras, a forma das palavras, a formologia das palavras, a síntese das palavras, como ela foi elaborada originalmente, o que o autor quis dizer naquela época, qual era o público original daquele autor, quem estava ouvindo Jeremias quando ele disse aquilo. Foram os assírios? Foram os israelitas? Foram os babilônios? Quem foi que estava ouvindo Isaías? Então a exegese ela vai trazer essas informações originais do texto que você está lendo. Então ela é minuciosa, é um trabalho, digamos que, investigativo, um trabalho analítico, um trabalho de análise que exige do leitor, exige de você paciência, dedicação, disciplina. Por isso que muita gente vai pregar e fica perdido, porque ele não respeita o tempo que a Escritura precisa ter para que se obtenha um sermão poderoso, cheio de informações, cheio de revelações profundas, porque ele simplesmente vai folheando e vai abrindo no altar ali, vai abrindo no púlpito e Deus vai falar e acabou. Aí fica aquela mensagem rasa, que só tem grito, mas não tem conteúdo, tá? Que ninguém entende nada, que a pessoa ouve somente o grito da pessoa, mas não entende o que ele está falando, porque parece que vai mastigar o microfone, parece que está mordendo o microfone, porque as pessoas não têm tempo
disciplina e planejamento para, não, eu preciso meditar, eu preciso mastigar, preciso saber quem foi Isaías. Isaías veio de que família? Por que Isaías disse isso? Para quem Isaías disse isso? Qual foi o ano que Isaías profetizou? Foi antes do cativeiro? Ele estava depois do cativeiro? Ele estava dentro do cativeiro? Então, essas informações que você obtém, essas informações vão lhe trazer luz para a interpretação. E a exegese que faz isso, ela exige que o leitor busque informações sobre o texto. Informações contextuais, é o pano de fundo, o que está por detrás daquele texto. Quem era aquele autor? Quem era aquele povo? Só um minuto, gente, deixa eu só colocar aqui esse notebook no carregador que eu esqueci. Não é fácil a vida do evangélico, mas vamos lá. Só um minuto, gente. Aguarda aí. A vida do evangélico não é nada fácil. É luta por cima de batalha. Ô Jesus, ajuda o crente. Pronto. Voltei. Tem gente rindo aí que eu tô vendo, viu? Então, a exegese, ela exige que você faça isso. Que você busque o entendimento. Que você busque a interpretação. Que você investigue o texto. Aí alguém pergunta, mas pastor, como é que eu vou conseguir fazer isso? Você não precisa gravar essa palavra. Exegese. Vai treinando aí, viu? Eu sei que tem gente que vai começar a embolar a língua quando começar a falar exegese, exegese. Você não precisa memorizar, você precisa entender o conceito. Qual é o conceito de exegese? Extrair do texto as informações originais. Intenção do autor, pensamento do autor, cultura do autor. Quando nós entendemos a cultura, Amós, boiadeiro. Davi, rei. Então a gente tem um homem que está no meio do gado, na lavoura, e a gente tem um homem que está agora no palácio. Então são pessoas distintas, cenários diferentes, esclarecimentos e intelectualidades diferentes. Então a exegese exige que o leitor conheça o autor que ele está lendo, o texto que ele está lendo. Qual a estrutura do texto? Que texto é esse? É um oráculo profético? Por exemplo, Isaías, Jeremias, Daniel, são oráculos proféticos. Você vai para Salmos, temos poesia. Temos poesia também em Provérbios, Eclesiastes. Perceba que são textos diferentes, estruturas diferentes. Uns têm símbolos, outros não têm. Outros são literários, você interpreta ao pé da letra. Outros você tem que entender o tipo, a tipologia, a simbologia, o significado, tudo aquilo. Então, entenda o autor, entenda a estrutura do texto, entenda o contexto histórico. O que é contexto, gente? Contexto é um texto que está cercado de várias circunstâncias, tá? Então, aquele texto que você está lendo, ele está cercado de diversas circunstâncias. Circunstância histórica, social, política, geográfica e cultural. Há também a estrutura linguística do texto. Então, são vários fatores. O contexto é um conjunto de fatores que está em volta do texto que você está lendo. Aí você pode perguntar, como que eu consigo agora essas informações? Nem sempre você precisa investir em tantos livros. Comprar, não é? Fazer um curso é bom? É. Comprar um livro é bom? É bom? É necessário. É importante. Eu motivo e incentivo todo mundo a fazer isso. Mas às vezes você está sem condições de pagar um curso, de comprar um livro. Mas se você está me assistindo neste momento, significa que você tem um celular e que você tem internet. Ou seja, você tem uma biblioteca virtual na sua casa, nas suas mãos.
Você tem uma enciclopédia virtual, uma sala de aula, que é isto aqui que você está vendo, ó, o celular com a sua internet. O problema é que fica um monte de gente, um monte de crente, bitolado, alienado, mente fraca, mente pequena, o dia todo, ó, só Instagram, Facebook, YouTube, não busca conhecimento, não busca o que a internet pode proporcionar de bom, de produtivo para ele. Gente, vou dar uma dica para você. Digamos que você quer estudar o livro de Esté e precisa saber o contexto. Ah, eu preciso comprar uma Bíblia dessa aqui de estudo, a Bíblia de estudo integrada para entender. Mas não tem dinheiro, não tem recurso no momento. Você vai lá na sua internet, no seu celular ou no seu computador e digita no Google. Ó, vou digitar aqui agora aqui para você ver. Ó. Contexto histórico do livro de Esté. Eu estou com meu computador aqui. Contexto histórico do livro de Esté. Eu estou num site aqui agora. Contexto histórico do livro de Esté. Olha, não comprei nenhum livro, não comprei nenhum comentário, nem fiz curso nesse momento. Digamos que você está nessa situação. Estudo do livro de Esté. Olha o que tem aqui. Quem escreveu o livro de Esté? Data e ocasião em que o livro foi escrito. Propósito e características do livro de Esté. Contexto histórico descrito no livro de Esté. A falta de menção ao nome de Deus no livro de Esté. O porquê disso? Princípios fundamentais do livro de Esté. Esboço do livro de Esté. Gente, eu tenho aqui um contexto completo, necessário, do que eu preciso, gratuitamente na internet. O que falta nas pessoas é o quê? Disciplina. As pessoas não têm disciplina. Planejamento. A gente tem disciplina para um monte de coisa para a nossa vida secular. A gente se planeja para tudo na nossa vida, não é? Se planeja para tudo. Tem disciplina, tem dedicação, tem entrega para outras coisas, para tudo. Mas para buscar o conhecimento da palavra de Deus, entender o texto que você está lendo, não tem disciplina. Então não vai conseguir nunca. Não é somente através dessa live, através dessa aula que você vai entender. Você precisa ter disciplina. Organize seu tempo. Organize sua vida. Se planeje. Se planeje da melhor forma possível. Como essa rotina, pastor, minha rotina é puxada demais. Se planeje. Se sua rotina começa às 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, acorde uma hora antes. Fim da tarde, fim da noite. Não precisa passar a noite acordado. Separe 1 hora por dia para você estudar a Bíblia, para você orar. Se planeje. Começou a ler um livro, termine o livro que começou. Isso influencia na interpretação bíblica. Senão você vai misturar na sua mente, fazer uma mistura, uma salada. E você não vai entender nada. Está lendo o Êxodo, nem terminou o Êxodo, já está no final do Apocalipse. Como é que vai entender a Bíblia desse jeito? Como é que vai ter a interpretação bíblica dessa forma? Comecei lendo Mateus. Acabei Mateus. Que história maravilhosa. Vou ler agora a Gênesis. Não pode. Entendeu? Gênesis é a queda do homem. Em Mateus, Jesus está nascendo para restaurar e resgatar o homem caído de Gênesis. Então começa em Gênesis. Então você precisa ter planejamento de leitura bíblica. Planejamento de leitura bíblica. Começar, desenvolver, produzir, entender e concluir. Por exemplo, fatores que influenciam na interpretação bíblica. Se você está lendo a vida de Jesus, a obra de Jesus, então você precisa ler o anúncio do nascimento de Jesus, o nascimento de Jesus, vida e obra de Jesus, sua morte, sua ressurreição e sua ascensão. Pronto, você concluiu toda a história da vida de Jesus. O que é que eu faço agora? Exegese. Começa agora a entender o contexto da vida de Jesus. Com quem ele falou? Qual foi o seu contexto histórico? Quais eram os costumes? Tá? Jesus falou, não se põe vinho novo em odre velho, porque vai se romper o odre e vai desperdiçar o vinho. Como é que eu entendo isso? Por quê? Na interpretação bíblica, por isso eu fixei aqui, a interpretação bíblica prática. É a gente praticando. Jesus ele não explica sobre o odre, porque a sua audiência original, não é? Os judeus ali, eles entendiam o que isso significava. Só que para nós é necessário buscar a interpretação, a explicação. Por causa do abismo cultural, chamamos isso de abismo cultural. O abismo é um distanciamento
Existe um distanciamento cultural entre nós e o público que ouviu Jesus quando ele disse isso. Hoje ninguém coloca vinho em odre, porque odre é um recipiente feito, um tipo de cantil feito de couro de animal. Você toma algum tipo de bebida que está dentro de um couro de animal? Não. A gente vai ali e compra uma água mineral mesmo. Vamos tomar água com gás, com limão. Não é? Mas naquela época eles tomavam, era super normal naquela época. Para a gente entender, a gente tem que aplicar o recurso, como eu disse no começo, da hermenêutica e da exegese. Interpretar o texto, explicar o texto. São as ferramentas de interpretação. Mas como é que eu vou achar essa informação? Repito a você, ou com comentário bíblico, Bíblia de estudo também, algumas notas explicativas vão esclarecer o que é, ou internet. A internet é uma enciclopédia, uma sala de aula, uma biblioteca virtual. Dá para você consultar, dá para você pesquisar o que significava o odre que Jesus disse. Vai ter lá um site confiável que vai te explicar. Então é buscar o recurso que está disponível diante de você. Então, o que é que Jesus está falando? O vinho novo tinha muitos gases. Se colocasse dentro de um odre que estava velho, ele ia se romper por causa da força dos gases do vinho novo, né? Então, era um tipo de desperdício. Então, quando nós entendemos esse fator cultural, a gente compreende a mensagem, a gente compreende o texto, propriamente dito. Então, esses distanciamentos é que gera dificuldade para muitos leitores, não é? É o distanciamento temporal. Então, o tempo de Jesus para o tempo de hoje, para aproximadamente aí 2000 anos de distância, é o distanciamento temporal. Então, coisas que falaram naquela época não se aplicam mais a nós. A gente tem que buscar o quê? O seu significado original. Isso é fazer exegese. Qual foi o significado original? Aí depois, com a hermenêutica, eu vou trazer a significação, que é a aplicação para a minha vida. Entendeu? Aplicação para a minha vida. Antes de aplicar, eu tenho que buscar o sentido original daquelas palavras, daquela frase, daquela conversa. O que originalmente aquilo significava. Então, temos o distanciamento cultural, como eu falei, distanciamento temporal, né? Esse tempo de 2000 anos. Temos o distanciamento também social. Então, existem vários tipos de contexto. O contexto histórico, cultural, o contexto social. Então, o contexto social, como é que a gente pode avaliar isso? A igreja de Corinto, por exemplo, é um exemplo clássico que eu gosto muito de usar. A igreja de Corinto. Paulo está falando que as mulheres deveriam usar o véu. Lembra disso? Por isso que muitas irmãs, sem entendimento do contexto bíblico, utilizam o véu até hoje, porque elas levam essa expressão ao pé da letra e trazem de forma atemporal. E essa expressão é temporal, era específico somente para aquela época, porque na sociedade daquela época, as mulheres recém-convertidas tinham de usar o véu. As prostitutas rapavam a cabeça para suas cerimônias cultuais aos deuses pagãos. Então, a Diana, a deusa Diana. Então, quando essa mulher se convertia, até crescer o cabelo, ela tinha de usar o véu, porque era vergonhoso naquela sociedade. Hoje é vergonhoso uma mulher estar andando sem véu na rua? Não é, gente. Porque a sociedade é outra, o contexto social é outro, a vida social é outra. E a gente é crente, mas é gente. Nós somos um ser social. Somos um ser social. Então, ser crente é ser diferente, mas não é ser esquisito. Então, é isso que eu estou falando, entender o contexto social. Porque quando você entende o contexto social, compreendemos que aquilo se aplicava àquela época porque a sociedade agia, pensava, convivia com aqueles fatores sociais. Então, veja bem, por exemplo, quando Paulo está falando sobre a mulher ensinar, gente, naquela época a mulher não podia ensinar porque ela não tinha educação rabínica. Ia ensinar o quê, gente? Homem nenhum aceitaria uma mulher ensinando naquela época. Os judeus diziam da seguinte forma, é melhor pegar a lei, pegar a lei, jogar no fogo do que dar para uma mulher ler na sinagoga. Agora, Paulo chega numa sociedade para instalar uma igreja, pregar o evangelho,
em que ninguém aceitava uma mulher fazer uma leitura bíblica pública. Aí Paulo chega lá, onde ele quer pregar o evangelho para salvar almas para Cristo, e diz, não, traga as mulheres aí para pregar, ensinar e fazer tudo o que não pode fazer aqui, nessa cidade. Ele entrar em conflito com a sociedade, e isso ia prejudicar o crescimento da igreja. Iam parar a igreja, iam impedir os cultos, porque ia gerar um conflito social. Então, Paulo jamais ia permitir que uma mulher ensinasse, não por desmerecer o trabalho ou o ministério das mulheres, mas porque no contexto social isso não era aceitável, porque a comunidade, a sociedade veterotestamentária, digo, do Antigo Testamento, e a comunidade do primeiro século depois de Cristo, era uma sociedade patriarcal. A mulher não tinha acesso nem direito à educação rabínica, à educação teológica, nenhum tipo de formação. Sua vida, seu trabalho estavam condicionados aos cuidados do lar, dos filhos, dos utensílios da casa somente. O que é que essa mulher ia ensinar se ela não tinha aprendido o que ensinar? Era tão patriarcal que um menino judeu com 12 anos já sabia decorar a lei, já tinha a lei toda na sua mente, porque era o homem que tinha de fazer aquilo. Com o tempo a sociedade, né, ela vai evoluindo, ela vai mudando. Então, entender essa estrutura social é entender o contexto social. Quando nós temos essa informação, nós compreendemos o texto bíblico. Então, distanciamento temporal, tempo de Jesus, tempo dos profetas, diferente do nosso tempo. Distanciamento cultural, distanciamento social, distanciamento linguístico. Distanciamento linguístico. Então, o fator linguístico também influencia para a interpretação bíblica. Observe. Deixa eu beber água aqui, viu? 2 Coríntios 5:10. 2 Coríntios 5:10. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, bem ou mal. Bem ou mal. Primeira coisa, tribunal de Cristo aqui não é juízo final, tá? Entenda as diferenças. Qual a diferença entre tribunal de Cristo e juízo final? Tribunal de Cristo, ele ocorre após o arrebatamento da igreja. Ele ocorre no céu. Ele é para os crentes e o objetivo é recompensar os crentes pelas suas obras. Observe, nós não somos salvos pelas obras. Somos salvos pela graça mediante a fé. Porém, no estado eterno, a gente é recompensado pelas obras. Compreendeu a diferença? Nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela fé, pela graça em Cristo, pela graça de Cristo, por meio da fé. Mas após salvo no estado eterno, é através das obras que somos recompensados. Isso está em 2 Coríntios 5:10. Só que tem um detalhe. Ele está dizendo aqui que vamos receber a recompensa do que fizemos por meio do corpo, bem ou mal. Como pode alguém estar no céu? Fez algo mal por meio do corpo e vai ser recompensado. Não era nem para estar no céu. Vamos explicar o aspecto deste mal aqui. Então, o tribunal de Cristo é Cristo julgando a igreja não no sentido de condená-la, mas no sentido de examinar, avaliar suas obras para recompensar cada um, ok? No céu, após o arrebatamento, para recompensar. O juízo final, que está no Apocalipse, capítulo 19 ou 20, se não me engano, tá? Lá no final do Apocalipse. O juízo final é por Deus Pai, para os ímpios, para a condenação, lá no fim do fim, depois da grande tribulação, depois do milênio, com o objetivo de condenar os ímpios, aqueles que cometeram maldades e impiedades. Notou a diferença? Quem julga, o objetivo do julgamento, o momento do julgamento, o fim do julgamento, o porquê que ele acontece. Não são coisas totalmente
antagônicas, totalmente distintas e diferentes. Ok? No tribunal de Cristo, ele está falando. Nós estamos falando aqui do fator linguístico, que pode influenciar, tá? Pode influenciar na interpretação. O que fez por meio do corpo, bem ou mal. Gente, mal aqui não é no sentido maligno da palavra. Observe, o fator linguístico influencia na interpretação bíblica. Então, mal aqui é no sentido de envaidecimento, de vanglória, futilidade. Vou explicar. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, tribunal para a recompensa, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. O bem aqui é aquele cristão que fez para a glória de Deus, fez para Cristo, para o serviço do Senhor. Mal aqui não é no sentido maligno da palavra, é no sentido de vanglória, fez de forma vã, fez por vaidade de coração, fez para se aparecer, não fez para Cristo. Então é nesse sentido que ele foi salvo, mas sua recompensa será minimizada, porque ele não fez para o Senhor. Então observe, nós percebemos isso aqui através da palavra original grega, mal. Como é que eu tenho acesso a esse recurso? Repito, não tem condições de comprar um livro, uma chave linguística de interpretação, ou fazer um curso avançado? Você tem recurso, gente, gratuito na internet. Volto a dizer a vocês, internet é uma enciclopédia gratuita, online, uma biblioteca online, uma sala de aula que você pode buscar vários recursos. Então hoje você tem vários sites, o Bible Hub, por exemplo, como outros. Você digita o texto e escolhe em qual tradução você quer ler aquele texto. Você vai escolher o significado das palavras no grego, no hebraico. Ali ele vai te dar o sentido, o significado da palavra no grego e no hebraico, no original, gratuitamente. Então, nós temos recursos à vontade aí, a nosso favor, para você buscar a interpretação bíblica através do fator linguístico. Entendeu? Então, distanciamento linguístico, distanciamento cultural, distanciamento temporal, distanciamento social. Quando nós entendemos esse distanciamento, nós compreendemos o que o texto está falando. Agora veja na prática, como a gente aplicar uma interpretação bíblica de um texto. Primeiro, gente. Capítulo 17, quem não lembra do fato de Elias que ele disse para Acabe, não vai chover? Não é? 1 Reis, capítulo 17. Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe, juro pelo Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Aí a gente começa a pregar sobre a vida de Elias, né? Como é que você entende os contextos social, econômico, cultural que estão por detrás desse fato aqui? Primeira coisa, lendo os versículos anteriores. Se você ler os versículos anteriores, você vai perceber, você vai ter informação. Qual é o pano de fundo de Elias? A época dos juízes? Não. A época dos reis. Elias está profetizando em um tempo de monarquia. Nós temos aqui agora o quê? Um contexto político. Era Acabe que reinava, um dos piores, há quem diga que foi o pior rei de Israel, Acabe, que se casa com a rainha fenícia, Jezabel, e ela traz para Israel todo o paganismo que ela aprendeu na sua terra. O paganismo de Baal, ela traz para Israel, começa a estabelecer em Israel templos pagãos, adoração a deuses estranhos. Acabe tem um coração corrompido. Então nós temos aqui um rei e uma rainha corrompidos. Então nós temos um Israel aqui corrompido. O que é que eu tenho aqui? Um contexto político. Quem governava? Acabe e Jezabel. Um rei mau, uma rainha perversa, e o povo está afastado de Deus após outros deuses. Nós só temos essa informação no capítulo 16, anterior ao capítulo que nós lemos. Olha o que eu falei com você no começo.
Não leia textos isolados. Evite texto solto, texto isolado. Tente absorver o que está em volta daquele texto. Eu disse a você, o contexto é um conjunto de fatores que circundam, que estão adjacentes a um texto. Aí nós temos aí o fator social, cultural, linguístico, político, geográfico. São essas informações. E muitas dessas informações estão no próprio texto bíblico. Então Acabe é um rei, estamos aqui na época dos reis, já é uma informação. E surge o ministério profético. O que é que o ministério profético fazia? Ele enfrentava os reis e sacerdotes corruptos. Eles iam de encontro a esses homens, iam contra esses homens, enfrentavam esses homens, trazendo os oráculos de Deus, trazendo uma mensagem no estilo profética, no gênero profético. Então, e aí Elias, ele vai dizer que não ia chover. Observe como acontece o contexto bíblico. Nós chamamos isso aqui agora, vamos chamar agora de contexto, é o contexto referencial. Porque a fala de Elias está fazendo referência a um texto. Não vai chover, só vai voltar a chover segundo a minha palavra agora. Você sabia que Elias está fazendo referência de forma implícita a um texto? Você sabia que Elias está proferindo uma maldição pré-estabelecida por Deus? Contexto referencial. A fala dele faz referência a um texto. Vamos lá buscar esse texto? Quem está comigo aí? Deuteronômio capítulo 28. Moisés fez uma relação de bênçãos e maldições. E disse, essas maldições te seguirão se você se afastar e adorar outros deuses. O que é que Israel estava fazendo aí na época de Elias? Lembra que eu falei? Acabe e Jezabel trouxeram a idolatria para Israel. Estavam adorando outros deuses. Então Israel aqui está bem no contexto que Moisés disse em Deuteronômio 28. Todo Deuteronômio 28, especificamente versículos 23 e 24. E os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti de ferro. Ou seja, o Senhor, no lugar da chuva da terra, vai vir pó e poeira. Do céu descerá sobre ti até que pereças. Ou seja, o Senhor está falando aqui em Deuteronômio 28 que se o povo se afastasse após outros deuses, não ia chover. E o povo vivia da agricultura, do que a terra produzia. Israel era uma nação economicamente agrícola. Se não chovesse, acabava a vida do povo. Então, Elias está profetizando, declarando algo que já estava pré-estabelecido por Deus em Deuteronômio 28. O nome disso é contexto, anote, referencial. Desculpe. Referencial. A fala dele, ainda que ele não diga, eu estou falando isso aqui por causa do Deuteronômio 28. Não, mas a fala dele está totalmente linkada a Deuteronômio 28. 23, 24 e 25. A relação das maldições. Por isso que Elias fala, não vai chover. Era uma forma de punição. Então, a retenção de chuva era uma forma de Deus punir, apertar seu povo, para que o povo se voltasse para ele e se arrependesse dos seus pecados. Então você observa como acontece, como o contexto potencializa a sua interpretação, o seu entendimento do texto bíblico. Outra coisa sobre Elias, observe. Eu sei que existe muita gente que usa muito esse texto de Elias, né, para declarar algo e achar que tem que acontecer conforme declarou, porque Elias declarou que não vai chover e não choveu, eu declaro. Não é bem assim, viu, gente? Eu não estou dizendo, tá? Um parêntese aqui, eu não estou dizendo que a gente não deve declarar palavras de vitória, de bênção positiva. Devemos sim declarar, porque as palavras têm poder. Tiago disse do poder da língua, que com ela
amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus e com ela bendizemos. Então que tua língua venha bendizer, que tua língua venha abençoar, venha proferir palavras de vitória, tá? Então não é isso que eu estou falando, que você não deve declarar. O que eu estou dizendo é que não significa que eu vou declarar e vai acontecer, porque às vezes pode ser que não aconteça, porque Deus não quis que acontecesse, não é? Então nossa palavra, nossa declaração não está não está acima da soberania de Deus, tá? Ela está submetida, subordinada à soberania de Deus. Mas não tem problema nenhum você declarar suas palavras de bênção e de vitória e continue declarando. O que eu estou dizendo é que tem gente que se utiliza deste texto como um padrão, como uma regra, como um padrão. E o que nós podemos observar é que Elias profetizava não de si mesmo, o que ele falava já tinha passado por Deus. Deus já tinha também passado por Elias. Podemos ver isso no contexto paralelo. Contexto referencial, Elias está falando algo que faz referência a um texto. Temos agora o contexto paralelo. Essa fala de Elias está paralela a um texto específico. Quando você domina o contexto geral das Escrituras, você consegue ter essas informações. Tiago 5 vai nos dar essa resposta. Observe. Tiago 5, 17. Elias era homem sujeito às mesmas fraquezas que nós, e orando, pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. Lá em Reis está dizendo que Elias orou para não chover? Não, só diz que ele declarou. Mas o Espírito Santo revela a Tiago aqui que Elias estava em oração. Certamente, quando Elias estava orando, Deus o orientou, certamente, que ele poderia declarar aquele oráculo. Tudo que Elias fazia era amando de Deus, porque Deus tinha dito isso a ele. Observe. Mais outra informação. Observe, 1 Reis 18, ainda Elias. 1 Reis 18, 36. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Elias fazia de si mesmo? Não. Tudo que Elias fazia era segundo o que Deus falava para ele fazer. E ele estava orando por aquilo. Só que é em outro texto que revela isso, e em outro livro, não é? Tiago, que revela que Elias estava em oração. Então observe qual é a lei. A hermenêutica são as leis, as regras, padrões de interpretação. Ela diz que um texto lança a luz sobre outro texto, que a própria Bíblia explica a Bíblia, e que textos fáceis explicam e lançam luz sobre textos difíceis. Observe que dentro da própria Bíblia a gente conseguiu 2 informações que explicam a profecia de Elias, em Reis, capítulo 18, e em Tiago, capítulo 5, no Novo Testamento. Então, se você não tiver disciplina para estudar as Escrituras, se você não tiver disciplina, planejamento, organização, conhecer esta palavra aqui, você terá dificuldade de entender o que o texto está falando. Porque automaticamente, se você lê o Tiago e depois você se depara com a leitura dessa de Elias, você vai se lembrar. O Tiago falou alguma coisa de Elias. Isso é
o conhecimento do contexto geral das Escrituras. Um texto vai lançar luz sobre outro texto, um texto vai explicar outro texto e por aí vai. Então, são informações que a própria Bíblia vai fornecer para você na interpretação bíblica. E aí entra também um pouco do papel da homilética, né? A homilética está mais voltada para a arte de pregar, aí está voltada mais para o pregador. Então, o pregador que não pratica homilética, ele fala mal de homilética sem nem saber o que é homilética. Eu já vi pregador falar mal de homilética, debochar, né? Falar com sarcasmo contra homilética, sem nem saber o que é homilética. E às vezes ele está praticando homilética e nem sabe, está criticando homilética e fazendo homilética, não é? Então, a homilética, que está relacionada aí à arte de pregar, arte no bom sentido da palavra, a capacidade, a habilidade de pregar, não é? Então, a hermenêutica e a exegese, elas trabalham na organização do texto, na explicação, no esclarecimento, na investigação original do texto que você está lendo. Depois de tudo montado, você vai agora reproduzir. Isso é a homilética. É reproduzir corretamente. Reproduzir não o que eu quero que o texto fale, mas o que é que o texto está falando aqui. O que o autor quer transmitir. Então não posso, gente, ler um texto que fala um texto que fala de provações e eu pregar arrebatamento. Você entendeu que houve um conflito entre a homilética e a exegese? A exegese está dizendo, a exegese que eu vou extrair do texto o que o autor original, o texto original, a mensagem original está transmitindo. Então, a homilética tem de respeitar isso. O que é que o autor está falando? Então, não posso ler arrebatamento e pregar sobre provações, deserto, cativeiro, a mulher do fluxo de sangue. Ah, irmão, foi porque Deus me direcionou. Mas será que Deus também não direcionou para a leitura? Para a hora que você estava preparando o sermão? A gente tem que orar, Senhor. Ilumine a minha mente, Senhor. Me dê uma mensagem para esta noite. Me revele, me mostre que sermão eu preciso pregar hoje, se você orar. O Espírito Santo vai lhe dar, ou não vai? Você crê, diga amém. O Espírito Santo vai lhe dar essa mensagem se você orar, se você pedir. Ok? Aí chego no púlpito e digo, o Espírito Santo mudou a mensagem. Ué, são dois Espíritos então? O Espírito que você orou, ele pediu uma mensagem que lhe deu, no púlpito lhe deu outra? Paulo disse em Coríntios 14, Deus não é Deus de confusão. Nós fazemos confusão. E às vezes o pregador se perde todo, porque não estudou, não meditou, não deu tempo para fazer exegese, buscar a investigação do texto, e chega lá e fica inventando história, na verdade, para se desculpar com uma forma de preencher o vazio que está na mente dele. Pregador que tem responsabilidade com seu público, com seu ouvinte, com o povo que vai lhe ouvir, ele estuda a palavra. Ele prepara, porque ele sabe que a mente ele pode falhar, ele pode esquecer do que ele leu. Então ele anota porque quer ter responsabilidade com o que ele está falando. Não estou falando aqui de intelectualidade, de erudição. Não estou falando aqui que quem não tem teologia não pode pregar. Não é isso que eu estou falando. Tá? Eu já vi pessoas simples, com pouco esclarecimento, mas lê a Bíblia, recebe a oportunidade e prega o que a Bíblia está dizendo. Na sua simplicidade, na sua forma natural de se comunicar. Nós entendemos ao ouvir, entendemos as limitações daquela pessoa, do seu vocabulário, não é? Tudo isso. Às vezes é alguém que não teve oportunidade, nem tem mais de estudar, não tem tempo, mas se você tem tempo de se aprimorar, se você tem essa oportunidade de se aperfeiçoar, meu amigo, se aperfeiçoe, se aprimore, abra a mente, abra a mente, se aperfeiçoe, se aprimore, otimize, potencialize o seu ministério, a pregação da palavra de Deus na sua vida. Então, isso é um investimento para o seu próprio ministério. Então, a hermenêutica, ela traz as regras, os padrões da interpretação bíblica. Então, se eu estou lendo um texto profético, eu não vou dizer que ele é poético. Se eu estou lendo um texto poético, eu não vou dizer que ele é
profético. Eu devo respeitar o que o texto está dizendo, o que a revelação bíblica está comunicando. Eu vou dar outro exemplo a vocês de como um texto lança luz sobre outro texto. Vou dar outro exemplo a vocês de contexto referencial. Contexto referencial. Quando você domina isso, você entende o que aquele texto quer dizer. Nós lemos sobre o sacrifício de Isaac, né? Que embora Abraão não tenha sacrificado seu filho, mas no seu coração, a sua intenção era de sacrificar. Gênesis, esse texto está em Gênesis 22. Abraão, nós conhecemos o fato, eu vou somente narrar para vocês para ganhar tempo, depois vou ler outro texto que vai explicar o ato de Abraão, tá? Abraão está indo sacrificar seu filho. E ele de fato ia fazer isso. Ele pega o material, desculpa, ele pega o objeto cortante, que a Bíblia chama de cutelo. Quando ele vai sacrificar, o anjo brada de lá e disse: Abraão, não faça isso, eis aqui o cordeiro. Gente, uma vez um amigo meu me disse que Abraão não teve fé. Isso aí contra, gente, a revelação bíblica, porque Abraão é chamado de pai da fé. Então dizer isso. Porque o argumento dele, e é um bacharel em teologia, viu? O argumento dele é que se Abraão tivesse fé, ele não amarraria seu filho e nem levantava a mão para matar seu filho. É prova que ele não teve fé. E você está enganado. Você precisa conhecer o contexto referencial. Quais são as outras passagens bíblicas que falam sobre esse assunto? Não é? Existe algum outro texto que vai lançar luz? Lembra da a regra de hermenêutica? Um texto lança luz sobre outro texto. Textos fáceis explicam textos difíceis. A Bíblia explica a própria Bíblia, ok? Pronto. Então, é assim que você entende. Abraão foi lá sacrificar o filho, eu disse a ele: não, Abraão teve fé suficiente. E eu lhe explico por que ele ia matar o seu próprio filho. Não foi falta de fé, muito pelo contrário, foi uma fé sobrenatural. Aí ele ficou pasmo, né, esperando eu explicar. E eu me deparei com um texto, Hebreus, capítulo 11, versículo 17. Hebreus 11, 17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, observe, o escritor aos Hebreus está fazendo uma referência a Gênesis 22. Pela fé, Deus pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Então, o que é que eu estou falando para você? Que se você não tiver lido Gênesis 22, você não entende esse texto. E vice-versa. Então, ao se deparar com um versículo desse, corra para Gênesis 22. Corra para o texto que está falando desse fato, depois você volta cá. Então, isso é prática da exegese. Pela fé, Abraão, quando Deus pôs Abraão à prova, ofereceu Isaac como sacrifício, aquele que havia recebido as promessas. Estava a ponto de sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, grave isso aqui, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta entre os mortos. Quando Abraão levanta o cutelo, ele foi efetivamente para sacrificar seu filho. Porque ele estava crendo, o escritor aos Hebreus está revelando isso, que Deus ia ressuscitar Isaac. Então Abraão teve fé, ele teve uma fé sobrenatural. Gente, não tem sentido. Porque, veja bem, o que o autor dos Hebreus disse? Que em Isaac foi feita a promessa. Então, se Deus falou com Abraão, através de Isaac, é que virá a tua descendência. Aí, de repente, Deus pede para sacrificar Isaac. Está vendo, gente, que não tem sentido isso? Então, eu posso imaginar aqui, eu posso supor, até mesmo conjecturar, que Abraão refletiu nisso. Bem, Deus falou que seria em Isaac a descendência. Como é que Isaac vai morrer? Isaac não pode morrer. Sendo assim, Deus estaria mentindo. Mas ele obedece. Sobe ao Monte Moriá. E vai sacrificar seu filho. Por quê? Mas vai ser em Isaac a descendência. Mas o escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 17, revelou que no coração de Abraão havia uma fé de que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac.
Você entendeu? Um texto lança luz sobre esse texto. Hermenêutica e exegese são coisas simples. Se você entender a prática da exegese, a prática da hermenêutica, né? A explicação, a interpretação. Vamos juntar aqui, hermenêutica e exegese. Explicação, interpretação, regras de interpretação, padrões de interpretação. Tá? Quando nós praticamos no texto bíblico, a gente tem sucesso em todas as leituras bíblicas. Tá? É claro que existem alguns textos em específico que exigirá do leitor um conhecimento prévio, como critério para entender, não é? Algo mais profundo, algo mais detalhado, algo mais acadêmico, mas não impede de você entender a revelação bíblica como um todo. Né? São casos específicos que vai exigir que seja um leitor mais apurado, mais refinado, mas nada que impede você buscar isso, consultando alguém, analisando outros textos, fazendo um curso, assistindo uma aula no YouTube sobre aquele texto em específico. Então, tudo é buscar, tudo é buscar. Então, hoje você já tem aplicativos de busca gratuito, com Bíblia de Estudo, Dicionário Bíblico. Então, recursos importantes. O que eu preciso ter, pastor? Bíblia de Estudo. Toda a Bíblia de Estudo vai lhe dar informações históricas e contextuais antes de você ler o livro. É a informação de entrada. Então, eu estou aqui no livro de Êxodo. Olha o que eu tenho antes do livro de Êxodo, antes de entrar no livro. Destinatário, temas. Primeiro ele me dá toda a explicação introdutória, depois eu entro no texto. Então já vou entrando no texto, entendendo qual é o tema central do texto. Qual é o objetivo, qual é o público, quais são as lições. Não tenho condições, repito, você busca na internet informações sobre o contexto sobre o livro de Êxodo. Você vai ter sites de pessoas que gratuitamente lhe entregam esse conteúdo explicando a palavra de Deus. Deixa eu ver só aqui, gente, se tem alguma pergunta específica sobre esse tema. Vamos lá, vamos lá. As Bíblias de rodapé são essenciais, exatamente. Bem, há um perigo muito grande. Quando o leitor, principalmente pregadores iniciantes, é muito perigoso, ele começar a aplicar não a hermenêutica, não a exegese, não extraindo o sentido do texto, mas aplicando algo chamado exegese. Então, não confundir exegese com exegese. Enquanto exegese é extrair do texto as informações originais do autor, quem é o autor original? Qual é a mensagem original? Quem é o público original? Depois de tudo isso, eu vou fazer agora a hermenêutica através de suas regras para aplicar a minha vida. Então, primeiro eu entendo o sentido original, o contexto original, toda a ideia original, para depois aplicar para a minha vida. A Beck está perguntando aqui o que é apologética. Apologética é uma área da teologia que estuda a defesa da fé cristã. Tá? A defesa da fé cristã. Então, a apologética vai aí, testemunho de Jeová, que vai refutar seitas, heresias, que vai refutar o ateísmo. Então, trabalha a defesa da fé cristã, a defesa de uma doutrina, de um assunto bíblico. É apologética, quando ele vai defender algo. Tá? É uma área também muito importante na teologia. Então, gente, o que é a exegese? Enquanto a exegese é extrair do texto o que ele está falando, a exegese é quando eu estou lendo o texto. E vou agora imaginar, eu acho aqui que Salomão está dizendo isso. Às vezes o que eu acho não é o que o autor está falando. Isso é um perigo. Eu estou fazendo o oposto da exegese. Eu não estou tirando do texto o seu sentido. Eu estou colocando nele minhas ideias. Isso é grave. Porque eu posso estar deturpando a escritura, dizendo, pensando, aplicando, ou até mesmo pregando o que o texto não está falando. Isso é exegese, inserir, colocar no texto o que o autor não disse, o que a Bíblia não está dizendo. Tá?
tá? Então isso é comprometer o texto bíblico, isso é muito perigoso. Uma vez eu vi um pregador totalmente despreparado ministrar no altar. Eu fui nessa igreja nesse dia porque era pastoreada por um amigo meu, e ele me convidou para estar prestigiando nesse evento, e o pregador entrou no assunto da transfiguração. Transfiguração. Daqui a pouco ele declarou: a transfiguração é o batismo com o Espírito Santo. Eu falei: um retado, como é que esse cara conseguiu fazer isso? Dizer que a transfiguração é o batismo com o Espírito Santo. Eu fiquei pensando assim: meu Deus, como é que pode? Como é que eu consigo colocar ali batismo com o Espírito Santo na transfiguração? Um negócio, né? É uma obra de arte isso, viu? Uma obra de arte. Então, você vê. E quem está escutando ali que não tem conhecimento bíblico, fica com aquilo na mente. Então, ele está compartilhando de um ensinamento que a Bíblia não está dizendo. Ele está compartilhando de uma aplicação que não está no texto. Isso é perigoso demais. Isso é muito perigoso. Então, uma dica, o Rodrigo está indo aí, ó. Uma dica para os pregadores iniciantes. Meu amigo, seja simples. Tá? Seja simples. Com o tempo, você vai se aperfeiçoando, se aprimorando, se desenvolvendo, buscando mais conhecimento. Então, o problema é que as pessoas querem enfeitar o pavão e colorir o arco-íris. Elas querem fazer isso. Fazer coisas que não estão diante de sua capacidade naquele momento. Não significa que você não vai progredir, não vai evoluir. Mas naquele momento, naquela circunstância, o que você tem é aquela mensagem. Seja uma mensagem simples, objetiva, curta, mas que seja bíblica. Uma mensagem hermenêutica, exegética, ou seja, pregar o que o texto está falando. É tão simples, gente. É tão simples. Jesus estava ali no barco, veio a tempestade, sacudiu o barco, mas Jesus estava ali. Como homem, ele estava dormindo porque ele estava cansado, porque ele tinha natureza humana. Mas como Deus, ele é aquele que acalma o vento e o mar. Então ali ele revela a sua natureza divina também. Observou? Olha, fazendo a hermenêutica e exegese. Eu não preciso sair do texto, a não ser que minha mensagem seja temática. O que é uma mensagem temática? Eu tenho um tema. Fé nas provações é o tema. Pronto. Fé nas provações é o tema. E leio o texto da tempestade, onde Jesus acalma a tempestade. Eu posso correr por toda a Bíblia em textos que falam sobre fé, provação, perseverança, triunfo e vitória durante as provações. É uma mensagem temática. Eu estou trazendo textos para o tema. Textos para o tema. Mensagem temática. Não tem problema nenhum. Eu não estou fugindo do tema. Saí do texto, mas não saí do tema, porque o sermão é temático. O sermão é temático. Diferentemente do expositivo, do textual, que eu vou trabalhar as informações mais históricas, mais contextuais, né? Versículo por versículo, em alguns casos. Eu vou trazendo informações do contexto daquele autor. Eu fico limitado àquele texto de forma proposital, porque assim eu quis. Mas se for temático, eu posso trazer informações que falam do mesmo tema, ainda que estejam em livros diferentes. Então posso trazer Gênesis 22, Abraão foi provado, depois aprovado. Posso trazer o livro de Jó, tudo para esse texto de Jesus acalma a tempestade, porque eu estou falando de provações, tribulações, estou falando de fé, mas sem perder o foco do texto, falando sobre o texto. Agora que eu não posso, gente, estou tentando fazer a exegese, extrair o significado do texto de Jesus acalma a tempestade e depois ir para Mateus 25 falar das 10 virgens. Ó. Aí o ouvinte fica lá, oxe, Jesus está no barco, agora já está lá nas lâmpadas, já está no céu, fechando a porta lá na parábola das 10 virgens. Meu amigo, não subestime a inteligência do seu público quando você prega. Não subestime. Que ao mesmo tempo que as pessoas estão ali para ouvir e receber uma palavra de Deus, para ouvir e receber uma palavra de Deus, automaticamente elas vão estar te avaliando também. Ainda que a intenção delas não seja avaliar, mas naturalmente haverá uma certa avaliação. Não é? Haverá uma certa avaliação. Então não subestime a inteligência do povo que está lhe ouvindo. Seja simples, mas seja bíblico. Nada que você tenha um português arranhado, refinado, rebuscado, tá?
independentemente disso, seja bíblico. Será que é tão difícil a gente falar o que o texto está falando, o que o texto está comunicando? O que o texto está comunicando? Então a minha homilética, a minha forma de pregar, de transmitir, que envolve também minha postura no púlpito, né? Que tem pregador também que não tem postura nenhuma no púlpito, não tem conduta, usa palavras de baixo calão, palavras inapropriadas. Então, depois de fazermos a hermenêutica, a exegese do texto, extrairmos seu significado, depois aplicar aquele significado na nossa vida, o pregador agora vai fazer a homilética, vai reproduzir esse texto no púlpito. Então, ter os padrões, né, de pregação, de comportamento, as palavras que são utilizadas. Então, pessoas usando palavras inapropriadas para o altar, palavras fora dos padrões, como se estivesse em qualquer lugar. Não é assim, gente. Tem que ter respeito, tem que ter ética, tem que ter bom comportamento, tá? O Espírito Santo não viola, gente, essas coisas na nossa vida. Não viola. Então, a gente tem que ter isso em mente. Deixa eu ver aqui se tem mais comentário ou alguma pergunta. Exatamente. Todo estudo deve ter o auxílio do Espírito Santo. O auxílio do Espírito Santo. Se a gente não tiver a unção do Espírito sobre nós, do poder do Espírito, nossa pregação será ineficaz. Nosso trabalho de investigar o texto bíblico será ineficaz. É o Espírito que ilumina a mente, gente. É o Espírito, eu digo sempre isso. A teoria faz parte da nossa formação teológica. Faz parte. Não estou aqui para falar contra o conhecimento, contra a teoria. Vocês sabem aqui, né? Eu sou professor de teologia. Então não estou aqui para falar contra isso. Seria contra o meu próprio trabalho. Tá? Mas a dependência do Espírito. A dependência do Espírito é o que faz a diferença. Porque só a teoria não funciona. Teoria não funciona. Entenda isso. Tem que ter esta graça de Deus. Tem que ter essa unção do Espírito. Tem que ter a virtude do alto. Tem que ter o fogo do Espírito em nossa alma, em nossas palavras, em nossa pregação. Então não adianta ficar na frente só contando histórias, trazendo conhecimento teológico profundo. A teologia é importante. A teologia deve estar nessa pregação, sim. Principalmente nas informações introdutórias. Mas, sobretudo, a nossa teologia, a nossa exegese hermenêutica, nosso estudo, devem estar submetidos ao Espírito Santo, ao direcionamento do Espírito Santo. Perguntas. Pregadores dizendo que o sumo sacerdote entrava com uma corda ao corpo e sinos. Caso demorasse, puxavam ele porque poderia ter morrido. Acreditei nisso até passar a ler a Bíblia. Muito bom, Berg, viu? Eu vou falar sobre isso aqui. Gente, na verdade as pessoas... no início do meu ministério eu também já falei isso já. Como é que a gente descobre que não é verdade? É exegese. Lendo a Bíblia com um trabalho investigativo. O que é o trabalho investigativo? É buscando minuciosamente o que aquele texto quer dizer. Tá? Em primeiro lugar, a gente vai por eliminação. Não existe nenhum texto bíblico que diz isso. Que o sacerdote tinha uma corda amarrada na cintura ou no tornozelo. Porque se ele tivesse em pecado e morresse durante a ministração, durante a cerimônia, os rituais dentro do tabernáculo, ele seria puxado, tá? Para fora. Não há nenhum texto bíblico que faça nenhum tipo de menção a isso. Não há também nenhuma informação extra-bíblica e não consta em nenhuma tradição judaica de respeito que conste isso. Eu digo a vocês, eu aqui, por experiência própria, quando eu estudei sobre esse assunto, eu pesquisei e eu consultei especialistas em tradição judaica. Eu consultei especialistas em tradição judaica. Consultei outros especialistas em exegese. Todos eles me afirmaram que essa tradição não existe. Houve um documento, meado aí do 7º século mais ou menos, chamado Zohar. Zohar. É um documento esotérico, místico, que traz algo um pouco parecido, informação um pouco parecida. E ainda que fosse claramente sobre isso,
não teria nenhum tipo de credibilidade, nem para trazer como informação extra-bíblica, porque é um documento esotérico, místico, pagão, cheio de informações fantasiosas, cheio de fábulas. Então, não há embasamento em contexto histórico, não há embasamento bíblico, não há embasamento em nenhuma tradição judaica, absolutamente nenhuma. Então, essa invenção, um vai falando e o outro vai ouvindo e reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo. E não é feio, gente, dizer que um dia errou. Eu também, no início da minha carreira, no início do meu ministério, já disse isso. Porque fui ouvindo e achei bonito falar aquilo, né? Uau, estou trazendo uma informação nova que ninguém sabe. Meu Deus, engano puro, tá vendo? Mas a gente vai estudando, vai buscando e descobre que aquilo não era verdade. Então, infelizmente, hoje existe, falando ainda sobre interpretação bíblica, muitos pregadores querem trazer algo novo, acham que estão trazendo algo novo e acabam falando bobagem, né? Pregadores famosos aí nesse congresso de Camboriú, né? Os Gideões da última hora. Eu nem sei se existe mais, gente, não assisto. Existe, nem sei se existe. Não perco muito meu tempo, não. Tenho coisas mais interessantes para ver. Porque antigamente, né, era uma coisa, hoje parece que é outra, totalmente diferente. Então, o que acontece? Pregadores famosos dizendo que Moisés, quando estava no cesto, no Rio Nilo, ficou boiando, 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 até parar no palácio de Faraó. Pelo amor de Deus, gente. Se o próprio texto está dizendo que Moisés ficou na beira do rio, na margem do rio, e que foi encontrado na beira do rio. Gente, será que a tradição é maior do que o que a própria Bíblia diz? Evidentemente que não, claro que não. Então, são coisas que esses caras trazem que eles querem impressionar o público. Impressionar as pessoas. Acham que vão impressionar as pessoas com informações tolas e fúteis. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que informações extras bíblicas não são importantes, não é isso. Existem informações extras bíblicas que são importantes, complementam a mensagem, enriquecem a mensagem, entenda. Nem tudo que é extra bíblico é antibíblico. Antibíblico é uma informação que vai contra a Escritura. A corda amarrada à cintura do sacerdote, por exemplo, é uma informação antibíblica, que vai contra a Bíblia. A Bíblia não diz isso, ela é antibíblica. Uma informação, vamos para uma informação extra bíblica. Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque está difícil achar agora. Uma informação extra bíblica. É uma informação histórica que vai complementar algo que está escrito. Por exemplo, nós temos hoje uma grande referência para os acadêmicos, que é o historiador Flávio Joséfo, que foi do primeiro século, historiador judeu do primeiro século, e ele deixou documentos importantes, né, da história dos judeus, a guerra dos romanos contra os judeus, a invasão, a destruição do templo, invasão de Jerusalém. Então, quando Jesus disse, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, Flávio Joséfo narra a destruição do templo. Jesus profetizou e Flávio Joséfo narra, isso ficou documentado. Isso é uma informação extra-bíblica, porque não está na Bíblia, mas é um documento histórico que complementa e ratifica o que está na Escritura. Entendeu a diferença? Mas, mais uma vez, os pregadores famosos, né? O povo tem uma idolatria com esse negócio. Então, o que acontece? Aí o pregador famoso falou, pregadores que só querem falar de Flávio Joséfo, de Heródoto, disso, daquilo outro. Não é assim, gente. Não é assim. Não é porque eu não estudei que eu vou criticar quem estudou e está trazendo a informação. É claro que toda informação extra-bíblica, histórica, adicional, ela deve ser bem dosada no sermão. Para não ficar parecendo que é uma aula de história, que é uma aula de geografia. Então, trouxe a informação necessária como introdução, entra para o texto bíblico. Entra para a aplicação. Então, tem de ter a medida certa. Tem de ter a medida certa. Meu amigo aqui, pastor Felipe, está dizendo, essa do sacerdote é um antibíblico de um livro chamado Zohar, o que eu falei. Muito bem, Felipe, obrigado por confirmar o que eu disse. Um misticismo judeu, todos nós já caímos nessa. Exatamente. Muito bom, Felipe, por confirmar aí o que nós falamos aqui. Então, o que acontece, gente? Deve ter a dose certa. O problema é que tem pregador que ele quer
mostrar conhecimento, né? Ele tem vaidade intelectual, ele quer mostrar que sabe. Aí só fica na aula de história, na aula de história, na aula de geografia, e nada do texto, nada da pregação, nada do que Paulo disse, nada do que Pedro disse, nada do que Jesus disse, nada do que Isaías disse, e você fica ali esperando, meu Deus, eu estou voltando aqui ao ensino médio, à faculdade, ao ensino fundamental, na aula de história, esperando a pregação. Não é? Por quê? Porque o cara se empolgou numa informação que era para ele dar na dose certa. É importante a informação contextual? É. É necessária? É. Na dose certa. No momento certo. Se passar disso, deixa de ser pregação. Gente, entenda uma coisa. Pregar é ler isso aqui, ó. Ler, explicar, interpretar e depois aplicar. Pronto, você pregou. Pode ter sido 10 minutos, 15 minutos. Você leu o texto, você explicou, você aplicou, você pregou. Você pregou. Ponto final. Claro que um vai ter um desempenho, não é? Um desempenho, uma performance melhor, maior que o outro, a depender do que ele buscou, do que ele consultou, do que ele extraiu de conhecimento. Então isso vai depender muito também da sua busca, do seu nível de conhecimento. Então, essa questão de você conhecer a Escritura como um todo é um fator muito... É um fator que contribui muito para você entender o que o texto bíblico está falando. Veja bem, ainda falando desse contexto de Elias que nós lemos aqui para praticar a exegese, buscando textos que trazem luz sobre aquele acontecimento, observe, em Lucas capítulo 4, tem uma fala de Jesus que lança luz sobre algo que Elias fez. Uma fala de Jesus. Nós estamos falando de contexto referencial, um texto que está fazendo referência a um outro acontecimento da Bíblia. Se você não fizer a conexão, você não entende. Ora, se Jesus falou de Elias, de um fato específico de Elias, você deve ir de imediato a Elias, ler para entender por que Jesus falou aquilo. Contexto referencial, ó. Ele está dando um link. Um link. Lucas, capítulo 4, versículo 25. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses. Gente, a gente está falando, Jesus está falando do texto que a gente leu no começo da aula aqui. 1 Reis 17. Se você não tiver lido ainda 1 Reis 17, você não entende esse texto. Você tem de ir a 1 Reis 17, ler, ter conhecimento, tomar nota do texto, depois volta para cá. Contexto referencial. Um texto está fazendo referência a outro. Quando o céu cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. A nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Aqui em 1 Reis 17 que nós lemos, Elias está num riacho. Só que como houve uma grande seca, o riacho também chegou um momento que secou, ok? Pronto. O riacho secou. Deus falou com Elias, vai para Sidom, para Sarepta. Lá tem uma viúva e ela vai te alimentar. Jesus está falando isso. Por que Deus não enviou Elias para as viúvas que havia em Israel? Jesus está falando isso. Havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias. Mas o Senhor enviou ele para uma viúva de Sidom, fora do território de Israel. Gente, aí você tem que estudar, observe como a exegese é um trabalho investigativo, como eu disse a vocês. Existe uma personagem aqui, nesses dois textos, na fala de Jesus e no texto de Reis 17, quando Elias é enviado à viúva. Quais são os personagens? Elias e a viúva. E Deus por detrás dos bastidores, ordenando como tudo deveria acontecer. Gente, se você não investigar, não procurar saber como era a vida das viúvas naquela época, você não entende o texto. Você não entende por que Deus mandou Elias ir para uma viúva não de Israel, mas de Sidom. Aí você precisa entender agora as leis de Levítico, as leis que regulamentavam a colheita.
No Antigo Testamento, as classes dos pobres, estrangeiros, viúvas, preste atenção, pobres, estrangeiros, viúvas, órfãos, eram, digamos que minoria, desprezados, não tinham muitos recursos para viver. Deus então regulamentou a colheita, criou, estabeleceu leis que obrigavam os donos de grandes propriedades, grandes plantações, na hora da colheita, eles deveriam deixar grãos nos cantos, frutos nos cantos. Os segadores deveriam deixar, porque atrás, por direito, deveria vir os órfãos, viúvas, pobres e necessitados. Então, a viúva de Israel, embora tivesse uma vida difícil, mas o alimento ela teria, porque Deus regulamentou a lei da colheita. Como Elias estava passando por uma experiência com Deus naquele momento, Deus sabia que se ele fosse na casa de uma viúva em Israel, mesmo em época de seca, poderia ter alguma coisa, porque a lei da colheita amparava a viúva. Deus então envia Elias para uma viúva em Sidom, onde não havia esta lei. Ou seja, Elias está de uma situação mais inóspita, mais difícil, mais dificultosa, mais desprovida, e ali ele veria o agir de Deus, a resposta de Deus, não só para ele, mas para alimentar aquela mulher também que não era amparada por aquela lei, porque ela não estava em Israel, não, e Sidom não era de Israel, era outro território, uma outra geografia, um outro país, uma outra religião. Então, ao mesmo tempo que Elias teria sua fome saciada, Elias também ia abençoar a vida daquela viúva. Você entendeu? Então, observe como o contexto geral, os textos linkados, eles têm o poder de clarear o texto que você está lendo. Lançar luz sobre aquele texto. Beleza, gente? Deu para entender até aí? Quanto tempo a gente já tem aqui? Meu Deus, de live. Não dá para ver. Vocês viram aí quanto tempo já tem? Alguma pergunta, gente? Deixa eu ver aqui. Olha que texto enigmático. Como é que você entende um texto desse? Observe. Parece uma maldade. Parece. Salmos 137, 9. Salmo 137, 9. Como você entende um texto desse? Parece mais um infanticídio, né? Crime aí contra a criança, parece. Mas não é. Tá vendo o texto aí? Salmo 137. A filha de Babilônia que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuiu o pago, que tu nos pagaste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Feliz aquele que pegar teus filhos e der com eles nas pedras. Gente, nós percebemos aí qual é o contexto. Como entender isso? Deus está dizendo que vai ser muito feliz aquele que pegar uma criança e lançar nas pedras. Na verdade, Israel aqui está no cativeiro. E os babilônios pegavam os filhos dos judeus e faziam maldades com essas crianças. Então o salmista está declarando que muito feliz aquele que pegar teus filhos e fizer a mesma coisa. Então a declaração é baseada num contexto do que estava acontecendo com Israel naquele momento. Israel estava no cativeiro, sendo castigado, oprimido, torturado, tendo seus filhos torturados pelos babilônios, lançado nas pedras, um tipo de infanticídio, né? De perversidade, de maldade. Então o salmista está fazendo essa declaração como um ar de vingança, né?
É claro que o texto ele não motiva a vingança, ele está relatando o pensamento do poeta, o pensamento do autor. Feliz aquele que fizer isso com teus filhos, pegar teus filhos e lançar sobre as pedras, ou seja, uma mensagem de juízo contra a Babilônia. Mas você só entende isso estudando o contexto histórico, como eu avisei a vocês. Utilize a internet como recurso de estudo, de busca e de pesquisa, que você só vai ganhar com isso. O Iliane está perguntando quais livros você indica para melhor compreensão da Bíblia. Pronto, em primeiro lugar, eu indico o meu livro, né, gente? Mas tem outros também. Deixa eu pegar aqui. Gente, este livro aqui, Manual Prático de Interpretação Bíblica, tá? Esse livro é de minha autoria, Manual Prático de Interpretação Bíblica. Para quem não é daqui de que, na verdade, esses aqui são por encomendas, né? Que eu já tenho para os seminários que eu dou. Então, esses que tem aqui comigo não posso nem vender assim no momento. Mas eles estão disponíveis na loja online. No link da minha bio, quem tiver dificuldade é só me pedir no privado. No link da minha bio, se você clicar lá, vai abrir um menu Meus Livros aqui. É só clicar e vai abrir a relação lá de 6 livros que eu publiquei. Um desses livros é esse aqui, Manual Prático de Interpretação Bíblica. E é a loja online que faz todo o processo, tá, gente? Não é eu que envio. Então a loja faz todo o processo de pagamento, forma de pagamento, envio, frete, tudo é pela plataforma online. Eles mesmos que enviam, tá? No momento, em mãos aqui, eu tenho essa dificuldade de passar para vocês, mas esse livro está lá. Fora, além desse livro, nós temos o clássico de Gordon Fee e Stuart, Entendes o que lê? É um livro sobre interpretação bíblica, hoje é um clássico. Inclusive, eu uso ele como apoio bibliográfico para esse livro, outros autores também utilizam. Tá? Então, é um livro realmente muito bom. Deixa eu ver aqui se tem outra pergunta. Leide Souza perguntou, quem alimentou Elias? Foram os corvos ou os árabes? Os corvos, tá? Existe uma linha de interpretação totalmente especulativa que não há nenhum fundamento, tá? Especialistas em hebraísmos, especialistas em língua hebraica já fizeram esse trabalho investigativo dos termos, das palavras e não tem nada a ver com árabes. Foram realmente os corvos que alimentaram Elias milagrosamente. Assim como no deserto, Deus enviou codornizes para alimentar o povo. Também no deserto, Deus fez com que a rocha jorrasse água mineral para o povo. Não é? Assim como no deserto, Deus fez com que de madrugada descesse alimento, que foi o maná, para o povo. Então, não há por que a gente não acreditar que os corvos não pudessem alimentar Elias, tá? Mas viu, Leide? É mera especulação isso aí. Não tem fundamentação exegética, nem bíblica. Deixa eu ver se tem outra pergunta sobre interpretação. Site, né? Confiável. Tem um site chamado Estudo, Estilo e Adoração. Realmente, obrigado, Ruberg. Esse site é muito bom. Tá? É um site confiável, um site seguro. Outro site que para mim é um dos melhores, talvez até o melhor para pesquisas, temas, é o CACP. CACP, Centro Apologético Cristão de Pesquisa. CACP. Tá? CACP. Vou escrever aqui para vocês verem. Ó. Eu acho que travou aqui, eu não estou conseguindo escrever. Mas é CACP, Centro Apologético Cristão de Pesquisa. Um dos melhores sites de pesquisa que tem, tá, gente? Um dos melhores. Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Alguma pergunta específica, gente, sobre
Aí na interpretação bíblica, você pode colocar aqui que eu olho para você. Anthony, pastor, em relação às traduções, até que ponto pode-se confiar nas palavras utilizadas nas traduções? Gente, veja bem, tradução e versão, como é que a gente classifica essa diferença de forma básica, né? A tradução e a versão. A tradução ela vem do texto das línguas originais. Então, você tem uma Bíblia que foi traduzida para o português, a partir das línguas originais da Bíblia, grego, hebraico e aramaico, tem uma tradução. Só que, por exemplo, eu tenho aqui a NVI. A NVI, ela veio de uma Bíblia em inglês. Então, a Bíblia em inglês é uma tradução. E baseado na Bíblia em inglês, foi produzida a NVI. Então, isso é uma versão da Bíblia inglesa. Ok? Só uma informação isso aí. Veja bem, especialistas em manuscritologia, especialistas em crítica textual, em papirologia, em sua maioria, eles atestam, e eu concordo com isso, né, que cerca de 99% dos textos, das traduções que nós temos, são confiáveis. Tá? Então, alguns pequenos erros de tradução, tá, que foram erros humanos, não compromete a revelação bíblica como um todo. Não compromete a revelação bíblica como um todo. Os pequenos erros de tradução não conseguem corromper os fundamentos bíblicos. Não conseguem, de maneira nenhuma. Tá? Então, as traduções elas têm melhorado cada dia mais. Elas têm passado por vários processos aí de melhoria. Hoje, uma das traduções bem refinadas, tem sido bem recomendada, é a NAA. Cadê? NAA. Essa aqui, ó. NAA. Nova Almeida Atualizada. Essa Bíblia tem estudos incríveis também, viu, gente? Recursos incríveis de estudo. Nova Almeida Atualizada. Então, hoje, as traduções a gente pode ler tranquilamente. Eu só não gosto muito da NTLH, que é a nova linguagem na tradução de hoje, tá? NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Porque ela parece mais uma paráfrase, que é uma paráfrase, eu estou comentando, eu estou explicando algo. Né? Então, eu acho que a NTLH, ela desconstrói muito as palavras no sentido original. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, hoje, essa tradução NAA é uma tradução boa e até que ponto é confiável, você pode ler tranquilamente. Não tem nada que vai desconstruir a doutrina bíblica, não. Não tem, não. José Brandão, Hernando Dias Lopes, sim. Os dois estão ótimos, Naldo. José Brandão e Hernando Dias Lopes, os dois são grandes referências, tá? Os dois são grandes referências. Igor está perguntando, pastor, como podemos saber até onde é figura de linguagem ou até onde é literal um texto bíblico? Como a gente vai diferenciar? Um texto é literal ou um texto é simbólico, é figurado? Pela própria estrutura do texto, né? Pela sua coerência, pelo seu sentido, pela sua lógica. Por exemplo, quando o Apocalipse fala que viu uma mulher sentada sobre muitas águas. Esse texto, ele tem algum sentido de ser literal? Não. Logo, ele é simbólico. Porém, o símbolo transmite uma literalidade. Ou seja, por detrás do símbolo há um significado. Por detrás do símbolo há uma revelação literária. É isso que a gente tem de entender. Então, a mulher ali está sobre muitas águas, né? O próprio texto vai dizer que são línguas, povos e nações. Línguas, povos e nações. Então a gente lê Moisés abrindo o Mar Vermelho. Milagrosamente isso pode ter acontecido? Sim, então é literal. Não há nenhum problema enxergar a queda dos muros de Jericó, a abertura do Jordão, a abertura do rio, né?
abertura do rio, não tem nenhum problema com isso. Então, o que a gente tem de entender, é que o texto, quando ele não faz nenhum sentido de ser literal, ele é simbólico. Não faz nenhum sentido, então ele é simbólico, evidentemente, tá? Por exemplo, a teologia liberal, ela diz que a multiplicação, a teologia liberal, gente, esqueça isso, viu? Não presta. Ela diz que a multiplicação dos pães e dos peixes não foi real, que aquilo ali foi um símbolo que Jesus quis dizer para que a gente tem que ajudar os pobres, né? Porque a teologia liberal não crê na sobrenaturalidade dos milagres de Jesus, tá? Não crê, ok? Então, o texto é literal porque está revelando um milagre de Jesus, e não há nenhum problema nisso. Foi como o aumento do azeite da viúva. Então se trata de um milagre, tá? Então a besta subiu do mar. A gente consegue ver o filme do Godzilla para dizer que é literal? Então logo não cabe menor sentido a gente ver uma besta subindo do mar. Se não há nenhum sentido, nenhum tipo de aplicação literária, logo é um simbolismo, né? Que significa um homem, um indivíduo vindo de uma nação. Gente, muito obrigado a todos, viu? Eu vou encerrar por aqui essa aula. Depois nós voltamos aí com outras aulas, outros assuntos, outros temas, tá bom? Deus abençoe a todos. Eu vou deixar essa live salva no meu canal do YouTube, tá, gente? Então, tá lá no YouTube, lá, Anderson Macedo, no YouTube. O link na bio, também você consegue ir para o canal do YouTube. Se inscreve lá para me dar essa força lá. Eu vou salvar. Eu vou subir esse vídeo para lá, caso você queira enviar para alguém ou assistir depois, tá bom? Deus te abençoe. Obrigado a todos aí. Um abraço.